Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje o nosso entrevistado é uma pessoa que entende muito de música, entende muito de promoção de shows, ex-secretário do município de Lajeado e uma pessoa que tem uma particularidade do conhecimento da família, que é tradicional de Lajeado e, acima de tudo, tem um conhecimento de como promover eventos com fundo financeiro do federal, estadual. Eu estou aqui hoje a entrevistar Duda Miller. Satisfação que tu estás aqui no meu programa Fala Jurídica. E o meu programa muda muito. Nós já falamos de artes marciais, já falamos de ciências jurídicas e hoje eu te trago aqui para tu dizer para nós, Lajeado e a sua cultura. Como é que está? Tu sendo um ex-secretário e, acima de tudo, um homem expert na questão de promoção de eventos e mais do que isso, tendo uma visão muito acurada dos artistas no nosso Alto Taquari. E queria que tu desse uma visão para nós e, antes de tudo, seja bem-vindo. Vamos ver se a gente troca uma ideia aqui nesse programa para que todos tenham conhecimento da tua pessoa, de como tu é, pelo menos nesse sentido aqui assim, a nível televisivo. Bem-vindo, Duda. Obrigado, Marco. Um prazer participar do teu programa, um programa de alto nível que eu tenho assistido, gosto muito. Quero dizer que o Brasil é um país, ele vive uma fase muito rica em relação à sua cultura, vem exportando muito, e Lajeado não é diferente. A gente tem muito talento e acho que o grande desafio na cultura é, temos grandes talentos, o país é rico, mas não há gestão do negócio. Então essas coisas têm que se comunicar, a gestão e o talento. Nesse sentido, a notícia boa é que existem muitos recursos, muitos programas já em andamento, tanto a nível federal como estadual. E acho que o grande desafio, falando no âmbito de Lajeado, é implementar as leis de incentivo à cultura para que o artista passe da condição, ou tenha condição de sair dessa situação de pedinte para profissional do setor. Falo aqui do reconhecimento além do aplauso. Então, geração de emprego e renda de toda a cadeia produtiva cultural com vistas à sustentabilidade. Nesse sentido, a lei é importante, porque ela vai fazer com que o artista possa viver da sua arte e não trabalhar numa loja para a noite fazer teatro ou trabalhar com música e tal, e assim por diante. Me parece que hoje nós vivemos num país surreal. De um lado a gente tem o franqueamento total de grandes investimentos a nível de Copa, e que a gente vê que é uma cultura esportiva, e a gente vê que essa Copa, quem vai assistir não vai assistir nada do povo brasileiro. E por outro lado eu vejo assim um franco abandono dos nossos artistas. E eu digo franco abandono não é no sentido de o governo virar as costas, mas sim de pessoas que precisam de um estímulo. Eu sei que tu tem uma empresa que auxilia as prefeituras a como fazer o procedimento administrativo de arrecadação com relação a recursos para esse tipo de evento. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: hoje o artista, tá, a nível Alto Taquari, né, existe recurso por parte do Estado, município ou federação no sentido de que possa se promover um artista a nível municipal? E como se faz recurso? Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Uma banda, tá? Os guris de garagem, que vão assistir as grandes bandas de rock, foi numa garagem. Que de repente queiram fazer um show ou promover um evento. Como é que se faz isso? O que tu orientaria nesse sentido? O caminho é bem tranquilo. Há uma mudança de visão sobre o setor, né, da cultura. Por exemplo, uma banda, um artista solo queira fazer ele quer recursos, ele precisa de recursos para implementar sua carreira. O que ele passa a fazer? Não um trabalho, mas sim pensar no planejamento de carreira. A partir desse planejamento, que a gente chama de projeto, ele está apto a receber recursos. Então é bem simples. Por exemplo, itens como a inscrição dele num cadastro do Estado, né, como produtor cultural. Cada artista é um produtor cultural, ele é uma empresa. Então, a maioria, 99% dos artistas aqui da cidade não tem esse cadastro. Então, daí tu já tira um parâmetro de quanto não chega a recurso. E como é que esse cadastro, tu poderia... É um cadastro virtual, por exemplo, no Estado, tu entra no teu buscador, Google, o que tu escolher, e vai no Procultura RS. Digita lá, Procultura RS, já vai abrir.
Aí aparece a palavra proponente, ali tu toca em cima e preenche teu cadastro. É zero, não custa nada, é gratuito e é uma chancela do governo do estado, né, em especial da Secretaria da Cultura, para que tu possa acessar todos os recursos que já estão disponíveis e que não são poucos. E me diga o seguinte, uma banda quer participar de um evento, esse tipo de procedimento eu vejo muito para a questão dos advogados, né? Tem coisas que tu pode fazer sem advogado, e tem coisas que o advogado há de facilitar muito o trabalho. Nesse caso, tu na condição de preposto ou de representante, tu faz esse tipo de trabalho? Sim, a gente monta todo esse planejamento de carreira, é uma especialidade da gente. A gente consegue montar isso e pensando nele para 10 anos. A gente é um planejamento a longo prazo. Então, assim, todas essas etapas a gente desenvolve. Então a empresa tem um setor especial, a gente cuida, né, de 5 setores: música, artes cênicas, artes visuais, artes plásticas e cinema. Então nesses 5 setores a gente implementa a carreira dos artistas. Então faz o passo a passo de como construir esse espetáculo. Então, no caso, se eu sou aquele jovem que de repente está fazendo cinema, aquele doméstico, aquele que faz entre grupo de grêmios, de amigos, de neoestudantis, se fizer um bom projeto, em tese existe um recurso direto para essa pessoa? Existe. O recurso, posso te dizer, Marco, assim, com maior segurança, e são dados que estão nas páginas especializadas da cultura, que o Estado é um dos que menos acessa os recursos. Então o recurso volta. Se tu abrires essa página que eu citei agora, Procultura, o que acontece? A maioria dos editais estão sendo prorrogados porque não há procura. E do contrário, que tu disseste, né? O artista está dizendo, é difícil viver, a gente não consegue se manter, tem que trabalhar com outra coisa, e que é uma realidade distorcida. Então eu volto a frisar isso, falta gestão. Nesse sentido, a nossa empresa entra com o artista, fazendo a gestão daquele talento na busca do recurso. De uma forma geral, quanto tempo trabalha nessa área? São 18 anos. E aí de uma forma geral, eu vejo no Alto Taquari, nós temos quadro de grandes artistas, nós temos artesãos, nós temos escritores, nós temos até pessoas que fazem teatro, né? Só que eu vejo, a nível de todos os municípios, né, uma falta de conhecimento tanto do artista quanto com aquele que tem a responsabilidade de promover a arte. E vamos falar de 2 momentos. O artista sabe dessas propostas, de como buscar esses recursos, ou eu que sou leigo que não tenho esse conhecimento? Não, o artista ele desconhece, é uma realidade, isso é o grande desafio. Eu acho que mais ainda, tanto na esfera federal, estadual, municipal, é democratizar isso que já existe. Então o artista, eu falo às vezes, parece duro, mas é mais ou menos assim. Hoje o analfabeto não é quem não sabe ler e escrever, é quem não sabe onde está o canal de acesso. Nesse sentido, a classe cultural ela está muito aquém disso. Ela não sabe acessar, ela abre Facebook, YouTube, abre tudo, mas não sabe onde está, por exemplo, a legislação que estrutura toda a sua carreira. Por exemplo, a Lei 8.313 de 91. Vou te dar um exemplo que eu falo com artistas como Lenine, como vários artistas do setor, Renato Borghetti aqui e tal. Renato Borghetti é especial porque ele cuida muito dessa parte. A gente, quando conversa, às vezes a gente fala assim, vamos fazer um artigo 13, inciso 2, a linha C da Lei 8.313 de 91, artigo 18, 100%. A gente está falando que vai fazer um concerto instrumental. E hoje, se tu falar isso na área cultural aqui, eles vão dizer, nossa, vocês estão falando, isso é braille, ou é braille, ou estão falando russo. Então, para te ver a distância, né? Coincidentemente, Renato Borghetti é um artista reconhecido no mundo todo. Não tão pouco, né, esse conhecimento dele. Então, assim, ele se especializou, o escritório dele hoje tem isso, né? A gente tem um setor para fazer a gestão da carreira. E os artistas vão ter que entrar nisso para poder acessar os recursos. E esses recursos, de forma geral,
E aí eu vejo aqui, vamos falar nível de Lajeado, né? Nós tínhamos, há um tempo atrás, eu acho que era pela Univates, nós tinha aquela, e também tinha encantado, seria uma seleção de cantores e de bandas de festivais, tá? Uhum. E eu vejo que isso aí é a raiz da cultura da população, ou seja, toda a nossa linguagem estaria em cima daqueles cantores, seria o espelho da representação na sociedade, é a estética de quem canta ou de quem se expressa em teatro. E nós não temos isso, e não digo só em Lajeado, né? Eu digo agora aquela falta de cultura para aqueles que estão administrando. Eu digo isso no cenário de todas as prefeituras. Uhum. O que falta para essas prefeituras? Falta uma assessoria, falta um conhecimento, porque tem prefeituras que contratam pessoas que têm uma expertise que nem tu, e tem outras que ficam alijadas disso, se nomenclam um secretário e aí tentam fazer algo. Por que hoje as prefeituras estão tão longe disso? O que está acontecendo? Por que elas não fazem isso como faziam em épocas passadas? Uhum. Nós não temos em Lajeado, eu digo Lajeado Estrela, eu digo Lajeado Arroio do Meio, eu digo Lajeado em outras circunstâncias, um teatro, nós não temos festivais, nós não temos um cinema de forma pública. O que isso está acontecendo? Isso é só o fenômeno aqui no Alto Taquari ou é em outras cidades? O que tem a dizer isso aí? Será que é só restrito aqui? Uhum. Acontece, eu acho que assim, para resumir, Marco, um grande problema, essa semana a gente esteve numa reunião em Porto Alegre ainda falando sobre isso, porque sobra tanto recurso no governo do estado e os municípios precisando tanto não acessam. E a gente chegou à conclusão, isso vai virar uma plataforma colaborativa, inclusive, para todo o estado, que, abrindo aspas, vou te dar um exemplo. A gente perguntou para um secretário de uma grande cidade do estado do Rio Grande do Sul e disse: secretário, o senhor não está conseguindo acessar os recursos, tal, qual é o problema e tal? E aí, qual a sua experiência nessa área para fazer a gestão pública desse negócio, né? E ele disse: olha, o máximo que eu fiz foi ser presidente do CDL da minha cidade. Eu nunca fui a um concerto, não sei nada. E ele é o secretário de Cultura. Então, tu entende que todo o esforço que a classe cultural fez para ter quase 2% do orçamento da União em recursos não chega à ponta, porque não há gente capacitada para fazer a gestão disso. Então aí é um ponto caótico que os gestores, e assim o dado mais crítico ainda é que chegam a quase 80% das cidades gaúchas com esse problema. Eu vou te particularizar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava fazendo um júri, não sei se foi em Estrela ou outra cidade, e daí tinha 2 jurados da relação dos 20 e poucos que estavam indo para a Alemanha em razão que faziam um show de dança alemã. E eles tinham fazendo vaquinha durante 1 ano, 2 anos para isso. E aí vem essa questão, até porque eu comecei a me inserir nessa questão de como se consegue ajuda, e aí vem a pergunta: vamos dizer que uma bandinha que queira participar de uma convenção na Baviera, tá? Se fizer organizado, existe recurso que o governo possa financiar essa viagem? Existe muito. Esse ano já usei 3 vezes esse recurso, foi para a França, Alemanha e outros países. Assim, o recurso está disponível. Ele é muito simples, o nome do programa é Intercâmbio e Difusão, está na página principal do Ministério da Cultura, tu toca lá que já abre a página, já aparece, Programa de Intercâmbio e Difusão. Só precisa 3 documentos: o teu currículo, que tu está em dia com as tuas obrigações fiscais, e o convite da Baviera, por exemplo, onde tu vai te apresentar. E pronto, em 1 mês o dinheiro é depositado na tua conta e tu não precisa nem prestar contas disso. A prestação de contas desse recurso que tu recebeu é, por exemplo, um documentário desse intercâmbio cultural, tu democratizar isso na comunidade onde tu está inserido. Essa seria a prova, a contraprestação que o governo vai te dar. Exatamente. Viu como é simples, né? A gente já fez esse ano 3 vezes, não fez mais porque escolheu outras demandas, né? Então, assim, esse grupo de dança ele pode ser amplamente contemplado. Está à disposição isso, hoje. Se tu entrar agora, está à disposição. E eu falando com esse jurado, e ele disse: não, nós estamos há 2 anos fazendo rifas,
fazendo, ou seja, aí nós não podemos fazer aquela crítica para o Estado, né? O Estado não dá. Aí realmente é falta de conhecimento daquele que faz a arte, a gestão. E a gestão que não oferece esse tipo de, digamos assim, de palestras, de publicidade. Não democratiza o acesso.